eu sou a professora Rose e hoje nós vamos fazer análise da última parte do poema, A Metafísica Bastante em Não Pensar em Nada. Esse é um poema do Alberto Caeiro, um heterônimo do nosso grande fenômeno, o Fernando Pessoa. Então, nós vamos a essa última análise da terceira parte desse poema, que fala sobre Deus. Já que Alberto Caeiro é o poeta dos sentidos, é o poeta que acredita só nas coisas que ele percebe através dos sentidos, que são a visão, a audição, o paladar, o tato, tá? Fora isso, fora os sentidos, para ele não existe mais nada. A metafísica, inclusive, para ele não existe. O que é metafísica? É o espiritual, né? É a essência das coisas. Então, o espiritual para ele não existe. Nada além do que ele percebe, nada existe. Então, nós vamos ver aqui, nesse poema, sobre o questionamento de Deus. O que ele acha de Deus, já que ele é o poeta dos sentidos. Olha só. Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me, aqui estou. Então, nessa parte aqui, ele fala que se Deus quisesse que ele acreditasse nele, ele bateria na porta e diria assim, ó, estou aqui para que você acredite em mim. Mas se ele não fez isso, é porque Deus não quis que ele acreditasse nele. E continuando, nós temos aqui um trecho bem interessante, que ele até coloca entre parênteses. Olha o que ele fala. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com um modo de falar que reparar para elas ensina. O que ele quis dizer com isso? Ele diz que tem pessoas que não param para olhar para as coisas, apenas pensam nelas. E pensar não faz entendê-las, não faz saber que elas existem, porque tem que olhá-las, tem que percebê-las. A visão é um recurso que existe para isso, para fazer enxergar e saber que as coisas existem. Não precisa mais nada além disso. E essas pessoas não entendem as outras pessoas que apreciam, que veem as coisas, não entendem o processo que somente quando se repara nelas é que se aprende o que elas realmente são. E daí ele continua, mas se Deus é as flores e as árvores e os montes, o sol e o luar, então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e para os ouvidos. E aí o que ele quer dizer com isso? Se Deus é toda essa natureza que ele vê com seus olhos e que ele sente no ar da natureza, na pele dele, se Deus é tudo isso, então ele acredita nele e a vida dele é toda uma oração e uma missa. E daí ele continua, mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que ele chama eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol, e por isso eu obedeço-lhe. E aí ele diz aqui, se Deus é tudo isso e aparece como montes e sol e flores e árvores e luar, então eu obedeço-lhe. Porque eu estou vendo ele ali. Se Deus é tudo isso, eu obedeço-lhe. Simples assim. E daí ele continua. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer o seguinte, ele fala assim,
Quem sabe mais de Deus do que ele próprio de si mesmo, se ele quer? Ele fala ainda, se ele quer que eu o conheça como árvores e montes e sol e luar, então eu vou acreditar nele assim. Ele abre os olhos e vê aquilo que está à sua frente, e é nisso que ele acredita. Então, se Deus quer que ele acredite nessas coisas como sendo Deus, então é assim que vai ser. E aí, ele ama Deus, sem pensar nele, porque ele vê a natureza, ele ama Deus, ele pensa em Deus, vendo e ouvindo a natureza, o som da natureza. E aí ele anda com Deus a toda hora. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau.